Irmãos, vamos permanecer de pé para a leitura da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus. Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso 6 até o versículo 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja, ó Deus, o teu santo nome. Senhor Deus, nós te agradecemos por este texto da tua palavra. Te bendizemos, Senhor Deus, pela tua palavra. E te suplicamos, Senhor Jesus, que tu tomes, Senhor Deus, o teu lugar neste púlpito, neste culto, Senhor Deus. Vem, ó Pai, falar ao nosso coração. Vem, Senhor Deus, ministrar as nossas almas, porque nós precisamos, Senhor Deus, de ti, sejam dadas unicamente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, este texto salienta um ato, uma ação de uma pessoa de derramar sobre o Senhor Jesus um perfume, um bálsamo. E é sobre isso que nós gostaríamos de estar falando aos irmãos nesta manhã. São muitos os versículos, aparentemente cada um tem a sua própria palavra, a sua própria mensagem. Eles estão encadeados, mas isso nos permite examinar o texto, não numa mesma ordem, mas podendo ir inclusive de versículo a versículo, e vendo quanta coisa magnífica, maravilhosa se contém neste texto que acabamos de ler. No verso 13, que é exatamente o último que foi lido, está escrito, vamos repetir a leitura: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Irmãos, eu quero chamar a atenção para a palavra profética do Senhor Jesus, que já naquele instante e naquele momento afirmava que o evangelho seria pregado por todo o mundo. Pode parecer algo que não tem muita importância, mas, irmãos, há poder na palavra do Senhor e em tudo aquilo que Ele sempre disse e que Ele sempre falou. Há uma permanência, há uma eternidade do valor daquilo que a palavra contém. Onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Nós poderíamos começar, irmãos, agradecendo a Deus, porque isso se cumpriu e o evangelho foi pregado em todo o mundo, e 2000 anos depois, nós estamos aqui cheios da graça, do conhecimento do evangelho do Senhor Jesus. Porque isso, se nada tivesse acontecido, se nada de mais relevante tivesse em todos os versículos que nós lemos anteriormente, bastava este para que nós ficássemos felizes por saber que já naquele instante, naquele momento passado, o Senhor já predissera que nós um dia também alcançaríamos o conhecimento desse evangelho. Mas ele disse isso relacionando também ao fato de que a sua memória, a memória dessa mulher seria preservada. Aqui não fala o nome dela. Mas, irmãos, esta foi uma mulher que, antes de tudo, conheceu a Jesus. Conheceu a Jesus, amou a Jesus, viu em Jesus alguém tão excepcional que no seu coração o Espírito Santo de Deus
tocou e a maneira como ela viu que poderia honrar o Senhor foi comprando um perfume caro e derramando sobre o Senhor. Irmãos, essa mulher certamente que não pediu conselho a ninguém, ela sentiu no seu coração de fazer algo pelo Senhor Jesus e o fez. E não mediu esforços e, sobretudo, não confundiu a obra do Senhor. A relação que aqui se vê é de uma mulher com o seu Senhor. Ela amou o Senhor Jesus, ela o viu como o Filho de Deus e quis honrá-lo. E a maneira pela qual ela o fez foi algo que o Senhor Jesus aprovou. Irmãos, eu acredito também que bastava isso para nós termos uma outra visão importante do conteúdo deste texto. É o exemplo dessa mulher que, se nós sentirmos no coração de fazer algo, de glorificar o nome do Senhor, de exaltá-lo, de enaltecê-lo, de honrá-lo, nós devemos fazê-lo conforme o Espírito do Senhor tocar em nosso coração. E certamente que o Senhor vai se agradar, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. O Senhor Jesus é maravilhoso. Mas logo no início nós também vimos uma outra coisa interessante nesse texto que queremos compartilhar com os irmãos. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Irmãos, a lepra é algo terrível. Hoje existem remédios, existem tratamentos para o mal, para a doença, e ela é controlada. Mas ainda não se criou um remédio para o preconceito que os homens têm contra a doença e contra o leproso. Não é à toa que a lepra, na palavra de Deus, é usada às vezes como símbolo do pecado, como uma mancha, como alguma coisa que adere à pessoa e ela fica contaminada efetivamente. Mas o Senhor Jesus, justamente esse homem honrado por essa mulher, justamente esse homem maravilhoso, ele não tinha preconceitos, e eu quero crer que esse Simão era um ex-leproso que o Senhor Jesus mesmo tinha curado. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Irmãos, o mesmo Jesus Cristo que vai à casa de Simão o leproso é aquele que vai à nossa casa, nós ex-leprosos espirituais. Encontrar o Senhor Jesus não é encontrá-lo apenas nos grandes templos, não é encontrá-lo apenas nos lugares de honra, mas Jesus pode ser encontrado, como essa mulher o encontrou, na casa de um leproso. E o que diz aqui é exatamente isso: Betânia em casa de Simão, o leproso. Jesus ali estava. Jesus não tem preconceitos. Jesus nunca procurou a glória para si próprio. Nunca esteve preocupado em se aproximar dos grandes e dos poderosos. Jesus sempre teve ao alcance, sempre pôde ser encontrado por todas as pessoas que o buscavam. Nem todos buscaram a Jesus como esta mulher. Muitos o buscaram para prendê-lo e para matá-lo. Muitos buscaram a Jesus apenas para descobrir algum erro em sua doutrina. Mas essa mulher encontrou Jesus porque ela queria algo, um entendimento, ela queria uma manifestação, ela queria uma participação, ela queria oferecer ao Senhor alguma coisa, porque o seu coração já estava inundado da alegria, do bálsamo, do perfume da própria presença do Senhor em sua vida. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Irmãos, a natureza humana, ela é terrível. E muitos há que não glorificam o Senhor Jesus e ainda se atrevem a falar mal, a contradizer aqueles que têm procurado louvar, glorificar, bendizer, enaltecer o nome do Senhor Jesus. São aqueles que nem passam e nem saem da porta para que outros passem.
são aqueles que prejudicam os demais. Se essa mulher tivesse ouvido primeiro esses homens, ela não teria glorificado, bendito o Senhor não teria recebido dela esse culto maravilhoso que ele aceitou. E aquilo teve para ele, Jesus, um significado muito maior do que o que aquela mulher imaginava, porque o Senhor afirmou que ela o estava preparando para o seu sepultamento. Irmãos, quando nós glorificamos o Senhor de alguma forma, nós estamos participando da sua obra. Nós estamos às vezes antecipando coisas que o Senhor vai fazer em cima daquela nossa palavra, em cima daquele nosso culto, em cima daquele nosso louvor. Por isso, irmãos, é extremamente importante que o servo de Deus, a serva de Deus, não titubeie, não fique paralisado diante de alguma ideia, se essa ideia for para louvar e glorificar o Senhor. Se havia valor nesse perfume, ela certamente que gastou com isso uma importância razoável. Isso significa, irmãos, que ela fez uma escolha. E diante do Senhor, na obra do Senhor, nós somos chamados constantemente a fazermos escolhas. Ela escolheu de uma forma que ela achou por bem glorificar o Senhor mesmo com o sacrifício da sua moeda, do seu dinheiro. Ela sentiu e colocou-se diante do Senhor e agiu. Ela escolheu e foi adiante. E em que pese essas pessoas terem se entreposto, ela conseguiu realizar. Ela não ficou envergonhada porque as pessoas já estavam à mesa e Jesus já estava à mesa, mas ela se aproximou dele rapidamente, colocou sobre a sua cabeça aquele perfume, provavelmente sem dizer nada. Irmãos, é uma atitude corajosa. Para nós termos uma participação na obra do Senhor, nós temos que fazer a escolha certa, mas temos que pôr esta ideia, essa escolha em andamento. Não adianta de maneira alguma nós escolhermos, mas não agirmos. Uma pessoa cheia de conhecimento, de muita inteligência, ela pode estar sempre fazendo grandes escolhas, tendo grandes ideias, mas se essa pessoa não colocar essas ideias em prática, isso também não tem nenhum valor. Ela colocou em prática, ela não temeu aquilo que sentia em seu coração, provavelmente porque ela percebeu que aquilo era de Deus, e aquilo deveria ser feito, o Senhor colocou aquilo em seu coração, e ela foi, e numa condição em que outros temeriam, ela se aproximou valorosamente, corajosamente, não pediu talvez de permissão ao leproso, dono da casa, ao Simão, ela não perguntou a Jesus se ele queria, mas ela se aproximou porque o seu coração estava cheio da verdade, estava cheio de entender que aquela escolha estava certa e ela realizou. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Se nós nos reunimos aqui à frente e oramos, não sei se os irmãos notaram, mas quando eu orei depois, eu disse as seguintes palavras: Senhor, eu te agradeço, nós te agradecemos porque essas orações foram feitas, porque isso não pode ser mudado mais. Isso não pode ser mudado, a oração foi colocada diante do Senhor. Aquela mulher chegou e quebrou logo de uma vez o vaso e colocou aquele perfume sobre o Senhor, e nada mais poderia tirar aquilo. O perfume, irmãos, é uma coisa que uma vez colocada, não tem jeito de tirar, pelo menos de imediato, de momento. Mas outros, talvez invejosos, talvez porque eles próprios nunca tiveram coragem de fazer uma coisa como essa. Sério, mas ela podia ter dançado para os pobres. Irmãos, Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo dos pobres. Eu não quero dizer com isso que nós vamos nos esquecer dos pobres, mas nós não podemos entender que é dando o que é do Senhor Jesus para o pobre, é que nós vamos estar fazendo a obra do Senhor. Nós temos que fazer uma coisa sem esquecer a outra, e o fundamental é o nosso louvor, a nossa glorificação na presença do Senhor Jesus. Nós não podemos perder de vista, momento algum, que nós existimos para servir ao Senhor, para glorificar e para louvar ao Senhor. E o próprio Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco.
significa que outras oportunidades haveria para que o trabalho fosse feito. Ele não disse que não era para fazer, ele não disse que não era para socorrer o faminto, ele não disse isso, mas ele mostrou que em determinadas escolhas, em determinados momentos, nós temos que eleger a prioridade. Precisamos saber o que devemos fazer naquele exato momento. E se o Espírito Santo de Deus colocar diante de nós algo para nós fazermos em relação ao Mestre, em relação ao Senhor Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós para que nós sejamos capazes de pôr aquela ideia e não questioná-la. Não procurar saber, mas o que poderia ser feito naquela outra, de que outra forma. Aquilo que o irmão, que a irmã está sentindo com relação à obra do Senhor, faça. Faça, nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Outras coisas da vida aparecerá o momento para nós realizarmos. Mas nesse exato momento, o que nós temos para oferecer ao Senhor? De que Ele é digno, de que Ele é merecedor. Mas Jesus, sabendo disto, a saber aquilo que os homens estavam comentando, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Meus irmãos, eles estavam na verdade molestando aquela pessoa. Eles não estavam tão interessados em defender os pobres, o que se ia fazer com os pobres. E nós sabemos que no meio desses discípulos do Senhor tinha um ladrão. Eu não sei nem se foi Judas que falou isso em primeiro lugar, se outro evangelho há alguma afirmação com relação a outra pessoa que também ungiu o Senhor, ungiu-lhes os pés. Irmãos, às vezes o comportamento de outras pessoas é mais um comportamento de inveja. E com as suas atitudes, eles não é preocupados com a obra do Senhor, mas estão muito mais preocupados em molestar as pessoas. Nós estamos no meio de pessoas, de lobos, como o Senhor Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas quando o Senhor coloca em nosso coração alguma coisa, algo de especial, irmãos, é da vontade de Deus que se faça. Essa mulher sentiu isso e levou até o final a sua atitude. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados em praticar boas obras e confundimos a prática das boas obras com aquilo mesmo que foi o assunto mencionado por aquelas pessoas anteriormente. Mas, irmão, nós temos que ter uma noção mais ampla, maior de boa obra e de boa prática. Ela praticou boa ação para comigo. O que isso revela também, irmãos? Isso revela que o Senhor está atento às práticas que nós temos para com Ele. E Ele as avalia. E Ele avaliou a ação dessa mulher e disse que foi uma boa ação. Irmãos, quem tem que responder, quem tem que avaliar as nossas ações cristãs é o Senhor Jesus. Por isso é perigoso que nós nos exponhamos às vezes, até as mesmas outras pessoas, que como nós também estão no mesmo contexto onde está o Senhor Jesus, porque nós não sabemos o que se passa no coração dessas pessoas. Aquilo que o Senhor tocar no seu coração, não perca tempo para procurar saber se aquilo é do Senhor ou não. Porque nós entendemos, nós sabemos quando o Senhor é que está falando conosco. E há coisas que o Senhor fala conosco que é preciso que a gente tome uma atitude, como essa mulher tomou. E se nós formos trocar ideias com outras pessoas, se eu devo fazer, eu estou achando de fazer isso, o que é que você acha? Irmãos, isso é um perigo muito grande, porque as outras pessoas podem não estar no mesmo espírito. Por isso é que nós temos uma responsabilidade pessoal muito grande, de acordo com as coisas que nós pensamos e sentimos, porque o Senhor fala conosco na nossa intimidade, no nosso coração. Essa mulher fez isso porque Deus colocou amor por Jesus no coração dela. Foi algo que veio do próprio Deus fazer isso. E ela foi e fez. Nós precisamos ter esse nível de fidelidade, irmãos. Fidelidade para com aquilo que Deus coloca em nosso coração. Fidelidade para aquelas obras que são para com o Senhor. Porque o Senhor é capacitado para nos avaliar e Ele avalia.
Um dia o Senhor Jesus estava no templo e veio uma mulher, uma viúva, e colocou no gasofilácio algumas poucas moedas. Enquanto que outros que possuíam bens colocavam grandes quantias. Mas segundo a avaliação do Senhor Jesus, aquilo que aquela mulher fez era mais do que os outros, porque os outros estavam dando daquilo que estava sobejando, aquilo que estava sobrando, mas ela deu tudo, todo o seu alimento. É isso que a palavra diz. Então, irmãos, uma coisa é dar em parte e outra coisa é dar no todo. Essa mulher aqui fez uma cerimônia completa, um culto completo ao Senhor, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Irmãos, uma pequena coisa que a gente possa fazer e que esteja sentindo fazer na obra do Senhor, pode até não ter um grande significado para nós próprios, mas isso colocado diante do Senhor pode ter um valor enorme. Quando será que passou pela cabeça dessa mulher que isso que ela estava fazendo era tão importante? Porque o Senhor disse que ela o fez para o meu sepultamento, e eu não tenho dúvida que isso era algo importante, que precisava ser feito no plano espiritual, e que Deus usou aquela mulher para esta obra importante e necessária dentro de todo o ministério do Senhor Jesus. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, nós vamos ser lembrados, não talvez por coisas que nós achamos maravilhosas, frutos da nossa inteligência, mas nós seremos lembrados talvez por muitas coisas simples e pequenas que fizemos para o Senhor, de atenção que tenhamos dado à voz do Senhor em nosso coração. Não é à toa que na palavra de Deus está escrito que quem dá a alguém um copo d'água recebe o galardão do profeta. Quem dá a alguém como um profeta, reconhecendo que é uma pessoa do Senhor, um copo d'água que seja, isso também será para a memória sua. E um dia, irmãos, nós vamos todos comparecer diante do tribunal, do pódium do Senhor. E o que nós vamos apresentar serão as nossas mãos cheias de tudo aquilo que fizemos, que pensamos ter feito. E os irmãos sabem que muitas coisas que fizemos, fruto da nossa carne, da nossa intenção por nós mesmos, talvez não tenha tido valor diante do Senhor, e isso vai ser queimado e nada vai sobrar. Mas tudo aquilo que o Senhor fez por nosso intermédio, em tudo aquilo que o nosso corpo foi usado pelo Senhor para realizar uma obra, isso é obra santa, isso é ouro. E certamente que essa mulher, nesse dia, ao apresentar as suas mãos diante do Senhor, mesmo que ela não tenha feito mais nada, mesmo que nada mais tenha acontecido na vida dela pelo Senhor, mas os irmãos haverão de ver, porque os irmãos estarão presentes, o quanto que essa obra estará brilhando. Assim, irmãos, vamos tomar como lição do texto e de tudo isso que nós vimos aqui, de que é importante nós darmos ouvido à voz do Senhor em nosso coração. E tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós, mesmo que custe nosso esforço, mesmo que custe nosso dinheiro, mesmo que custe o nosso tempo, que custe o que custar, mas que nós sejamos capazes de realizar, porque a obra do Senhor se faz por nosso intermédio. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, glória ao Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, pela Tua palavra. Na Tua palavra, Senhor Deus, poucos versículos às vezes contêm, Senhor Deus, tantas coisas importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. Dá-nos, Senhor Deus, verdadeira sede da Tua palavra, Pai. Verdadeira fome, Senhor Deus, da Tua presença, da Tua paz, do Teu amor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Que nós possamos sempre estar vindo à Tua palavra para nos alimentarmos dela, Pai. Bendito seja o Teu nome.
e que nós possamos ao longo da nossa vida, Pai, durante o tempo que estivermos aqui na terra, neste tabernáculo que é o nosso corpo, nós possamos estar vivendo em íntima comunhão contigo, Pai, para obedecermos, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor nos induz e nos leva a fazer, sem titubear, ó Pai, sem olhar para trás, sem consultar a A ou B, ó Pai, mas, Senhor Deus, inflamados pelo Teu Espírito, ó Pai, que nós possamos realizar obra boa diante de Ti, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor, glorificado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Glória a Deus.